Paz do Senhor, irmãs. Meu nome é Patrícia, eu sou coordenadora do Desperta Débora da cidade de Bauru. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre Gideão. A palavra de Deus nos fala em Juízes capítulo 6, que Israel estava cercada pelos midianitas. Diz a palavra que assim que eles conseguiam colher qualquer coisa, plantasse qualquer semente e houvesse apenas uma ovelha sequer, os midianitas cercavam Israel, atacavam Israel, saqueavam a Israel como gafanhotos. Tamanho era o número dos inimigos de Israel. Nesse pano de fundo, numa situação de fome, numa situação de pavor, aparece Gideão. Gideão diz-nos a palavra do Senhor que ele era de uma família pobre, e além dele ser de uma família pobre, ele era o menor da casa dele. Mas o Senhor aparece a ele e o chama de varão valoroso. E é nisso que nós temos que nos posicionar. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, vamos comparar a nossa situação hoje com a situação de Gideão. Quantas vezes nós somos pobres, pequenos, mas nós estamos rodeados de um exército de inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa. E nesse pano de fundo o Senhor fala para nós que o Senhor é conosco para nós sermos pessoas valorosas. Diz a palavra do Senhor que nesse caos, nessa situação, Gideão convocou um exército para lutar contra os inimigos dele. E ele teve sorte. Ele teve sorte porque, apesar de ser um exército numeroso tanto quanto um bando de gafanhoto, que não se pode contar, Gideão conseguiu reunir 32 mil homens. E nesse cenário, o Senhor se levanta e diz para ele assim: não, é muito povo que está contigo. Se você for com este povo, porque você vai vencer esta guerra. Você estava no lagar malhando trigo. Eu te convoquei para uma guerra. Eu te disse que você ia vencer os inimigos. Olha o que diz a palavra de Deus em Juízes, capítulo 6, versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás a este povo, aos midianitas, como se fosse um só homem. Olha aqui a situação de um homem quando o Senhor é contigo. Diz a palavra de Deus que aquele exército numeroso iria ser vencido como se fosse apenas um homem. Por quê? Diz a palavra de Deus: porquanto eu hei de ser contigo. E quando ele ajuntou aqueles 32 mil homens, o Senhor falou: não vai tudo isso com você, não. Porque se eles vencer, porque vocês vão vencer a guerra. Vocês vão vencer. De um jeito ou de outro, vocês vão vencer. Eu estou convocando vocês à guerra e eu vou dar a vitória. Acontece que se for todo este povo com você, no seu coração vocês vão dizer: eu venci. Então apregoe entre este povo que os covardes e medrosos que volte. E a palavra de Deus fala que naquele mesmo tempo, 22 mil homens desertou aquele exército. Um exército de 32 mil homens, de repente, 22 mil desertou. E aí Gideão vê a luta, compara o tamanho do seu inimigo, o seu exército agora menor ainda, o Senhor ainda fala: olha, ainda é muita gente. Ainda é muita gente. Se vocês vencerem a guerra com tudo isso, a glória não vai ser minha. E o Senhor, quando ele entra numa guerra, ele entra para vencer, mas também para ser louvado, para ser, aleluias, louvado. Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas ganharem a vitória, virarem a costa e não agradecerem ao Senhor, e não louvarem ao Senhor. E diz a palavra de Deus que o Senhor, do meio desses 32 mil homens, separa apenas 300 homens
para lutar contra uma nuvem de gafanhoto, contra um exército tão numeroso, apenas 300 homens. Eu sou uma dessas 300. Você é uma dessas 300? Se você é uma dessas 300, o Senhor está falando contigo e dizendo assim, ó, vai nessa tua força. Mas se você olhar para dentro de você e eu olhar para dentro de mim, nós vamos ver que diante da situação caótica, nós somos fracas, nós somos pequenos. Mas novamente o Senhor fala no versículo 16, porquanto eu hei de ser com você, e você ferirás aos midianitas como se fosse um. Irmãs, nas horas da luta, nas horas da batalha, se lembre que, porquanto o Senhor há de ser com você, saiba que o Senhor é com você, sinta o Senhor com você, sinta que você não tem mesmo força em si nenhuma, capacidade nenhuma. Quando o Senhor fala assim, vai nessa tua força, você vai para onde? Você vai fazer o quê? Vai para os pés do Senhor, vai para o joelho no chão. Faça o que você consegue fazer de melhor, que é clamar. Senhor, entra na vida dos meus filhos, entra na vida do meu marido. Olha essa situação. Não se acovarda. Quantas vezes eu tenho chamado pessoas e falado assim, vamos, irmãs, nos unirmos para guerrear. Vamos formar um exército de guerreiras. E muitas das vezes eu ouço as pessoas falarem assim, ah, não dou conta. Não dou conta porque neste grupo é tanta enfermidade, é tanta luta, que eu acabo me apavorando. Então, pronto, vai embora. Aqui não é lugar para covarde. Porque nós não vencemos as nossas lutas porque nós somos fortes. Nós vencemos as guerras porque o Senhor é conosco. Quando o Senhor fala, vai nessa tua força, nós vamos sim, é para o joelho no chão. É guerra. Nós vamos lutar em oração, nós vamos vencer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, olha com quem meu filho está andando, olha onde meu filho está indo, olha a situação dele, olha a enfermidade que está assolando a minha casa, olha a opressão que está sobre a vida do meu marido, o desemprego, a enfermidade. Senhor, quantas pessoas têm que se levantado contra a minha casa, contra a minha vida, perseguindo no serviço. Quantas perseguições no serviço, quantas perseguições dentro de casa. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que os midianitas, eles eram que nem gafanhotos, mas o Senhor está chamando os valorosos. O Senhor está chamando os 300, é aquele que não teme. Eu queria contar uma experiência que eu tive quando eu era bem nova. Quando eu era nova, houve uma briga entre uns primos meus, e meus irmãos desceram na casa dele e falou assim, vamos lá brigar, porque eles brigaram e nós vamos lá brigar. Só que quando eles desciam, era um quarteirão, uma casa de um para o outro, eles estavam com tanto medo, mas com tanto medo, que entre aquelas crianças, que devia ter no máximo 11 anos, já tinha um plano de fuga. E eles falaram, a hora que um aparecer, a gente corre para um lado, corre para o outro. Tinha um plano de fuga, eles foram lá, mas eles estavam tão apavorados que o plano dele era de fuga. E quando o meu primo apareceu dentro, viu que nós chegamos ali no portão da casa dele, ele estava dentro do portão, o portão estava fechado, e todos nós, já com aquele plano de fuga, a hora que o inimigo falasse qualquer coisa, nós íamos correr. Esse moço, quando ele viu aquelas crianças de 11 anos, ele correu para dentro da casa dele, ele trancou a porta e apareceu na janela. Quando ele apareceu na janela, aquela criançada que tinha aquele plano de fuga falou, vem para fora, vem para fora, vem para fora. E aquele moço deixou de ganhar aquela guerra simplesmente por ter corrido. Porque estava todo mundo com medo, por ter sido covarde. Se ele tivesse se sustentado, se mantido de pé, ali o plano de fuga nosso já estava traçado e nós não teríamos peitado ele daquele jeito. Irmãos, vamos vencer a guerra. Analisa que Sadraque, Mesaque e Abidnego, nem durante, nem diante da fornalha, a fornalha estava superaquecida. Eles temeram, eles se acovardaram, eles foram vitoriosos porque eles disseram, olha, se nós morrermos, morreremos. E diante daquela ousadia,
diante daquela imponência deles, eles tiveram a vitória. Vamos vencer, irmãos. Vamos lutar, vamos na nossa força, vamos fazer o de melhor, vamos ter posição de guerra. Não vamos nos acovardar. O Senhor não tem prazer naqueles que acovardam. A vitória é para valorosos. A palavra de Deus fala que o Senhor chegou em Gideão e disse assim, o Senhor, olha, a palavra de Deus nos fala em Juízes 6, 14, 12, só o finalzinho do versículo fala assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Depois o Senhor vai falando, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. E hoje o Senhor fala com você, o Senhor é contigo, mulher valorosa, Débora valorosa, vai nessa tua força, porque eu hei de ser contigo e você ferirá aos teus inimigos como se fosse um. Para onde você vai? Para onde eu vou? Vai para os pés do Senhor. Porque o Senhor, assim como fez com Gideão, que diz a palavra de Deus, que diante de 300 homens, um exército inteiro foi afugentado, foi vencido, correu, porque o Senhor era com eles, assim como aquele exército de 300 homens venceu aquela guerra, o Senhor é com você. Ainda que você se sinta pequena, que você olhando para você, veja que a tua força são pouca, mas a Bíblia fala, se te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena, então seja forte, seja corajosa, vá para os pés do Senhor, é guerra, não perca a guerra, não saia da posição, o Senhor é contigo e você vai vencer. E você vai colocar em fuga o exército que está rodeando o teu filho, a tua casa, o teu marido, o teu serviço. O Senhor vai colocar em fuga, porque diz a palavra de Deus que o Senhor falou, eu hei de ser contigo. Irmãos, o Senhor é conosco. Vamos nos posicionar, vamos vencer, vamos aos pés do Senhor. Amém?